muito no design, na beleza. A gente tem um trabalho muito forte de conscientização e de demonstração e de acessibilização para o maior público possível sobre decoração. Por isso a gente chamou a Malu Van até para fazer essa palestra junto com a gente, para participar com os itens. A gente é muito acostumado a fazer decorações de alto padrão, mas a gente sabe que o design não está necessariamente somente no alto padrão. A gente tem muitas peças bacanas de design com preço bem acessível e é isso que a gente quer mostrar para vocês hoje. A gente vai fazer uma sequência de palestras, essa é só a primeira. Então a gente hoje vai falar de decoração para sala, com baixo custo, mas a gente vai falar de decorações de mesa, decorações para o inverno, decorações femininas, decorações masculinas, enfim. A gente vai fazer uma série de palestras diferentes para atrair, né, um público que gosta de decoração, que entende um pouquinho, que sabe que faz toda a diferença decorar a casa, ter uma casa bonita. A gente vai divulgar isso também online, então quem não puder estar nas outras palestras, a gente também vai divulgar. É claro que quem não está presente não participa do sorteio, vale super a pena, mas é isso que a gente vai mostrar para vocês. Então a gente vai fazer uma apresentação minha e da Gabi, e depois mostrar para vocês o que seria. A gente não quer tomar muito tempo de vocês, é mais um bate-papo. Se tiver dúvida, vocês podem falar pra gente também. A ideia é que a gente faça uma interação bem bacana aqui e que seja bem gostoso para todo mundo. Na verdade, na busca do conforto, algumas pessoas acabam não levando em consideração que o conforto visual é um tipo de conforto. Você estar num ambiente que está bonito, ele faz com que você descanse, relaxe mais. Independente desse ambiente ser, sei lá, um sofá de 50 mil, um sofá de 1000. Se ele tá bonito, se ele tá com a cor direitinho, se a cor da parede combina, se tem um tapete legal, você vai chegar em casa e vai ter gosto de sentar na tua casa e vai aproveitar ela melhor, né? Já sentei, já gostei. Eu sou Lu Mendes, eu sou paulista, estou aqui há 6 anos, sou formada em São Paulo, coincidentemente no mesmo ano da Gabi, então a gente tem 11 anos. 11 anos, não estudamos juntas. Não estudamos juntas. Enfim, eu estou aqui há 6 anos, a gente se conheceu num prêmio que a gente ganhou aqui já em Balneário, quando eu já estava atuando aqui em Balneário, e a gente virou sócia em 2016. Para a La Decora, especificamente, né? E aí a gente juntou tudo. Inicialmente a gente se tornou sócia pensando nesse projeto da La Decora. A La Decora é uma startup de decoração online. A gente faz projetos online, o cliente acessa o nosso site, contrata a gente online. No Brasil inteiro, a gente já atendeu mais de 130 clientes que a gente nunca viu, somente online. Então, por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Facebook, inclusive, a gente já teve cliente. A gente desenvolveu a La Decora pensando que todo cliente pode ser atendido por um arquiteto. A gente quer desmistificar a aura que existe no arquiteto, de que ele é caro, de que ele é inacessível, de que tudo que você fizer com ele você vai gastar mais, porque não é bem assim. Você vai comprar o seu sofá, você vai comprar as peças para sua casa. A ideia é que você compra o item sabendo exatamente o que você vai comprar, que você tenha consciência do consumo. Ele pode ser econômico, mas você precisa acertar para que você não gaste com essa compra, tenha que comprar de novo, ou que não goste do que você está comprando para sua casa. A ideia é que seja tudo muito harmônico, como a Gabi falou. E como que eu vou explicar para vocês? Eu sou a parte mais da tecnologia do La Decora Startup e basicamente a gente conseguiu diminuir o preço de projeto com uma frase que todo mundo conhece, que tempo é dinheiro. Então, o que a gente fez? Dentro do nosso projeto, do nosso escritório, a gente organizou o escritório para que a gente conseguisse fazer um projeto de um ambiente completo em muito menos tempo do que uma maneira tradicional. Então, hoje a gente consegue cobrar barato pelo projeto porque a gente consegue fazer ele muito rápido. É tudo a questão de organização. E as startups, elas surgiram dessa maneira. O que é uma startup? É uma empresa que identifica um problema e pesquisa uma solução para esse problema. E o nosso problema era sempre o tempo e o custo. Então a gente resolveu fazer rápido e barato. A gente teve acesso a uma pesquisa de 2015 do CAL, que é o órgão que regulamenta a arquitetura, de que 85% das pessoas que constroem ou reformam não contratam um profissional, seja ele um arquiteto, um designer, um decorador ou um engenheiro. Então, 85% das pessoas que consomem arquitetura
arquitetura e decoração não são atendidos por profissional. E a ideia que a gente teve é atrair esse público para a La Decora com um produto que seja acessível em todos os sentidos. A pessoa está na casa dela, ela compra online, é barato, ela pode parcelar no cartão e em 5 dias no máximo ela recebe isso em casa. A gente tem muitos clientes que contratam um ambiente para testar, eu acho. Para ver se vai dar certo. Para ver se vai dar certo, se a gente existe mesmo, enfim. E depois vai contratando consecutivamente os outros ambientes da casa. E é isso que deixa a gente feliz. A gente quer que a pessoa fique realizada com todo o atendimento de arquitetura. É um cliente que ele não sabe, mas a gente tem um gabarito bacana de prêmios e tudo. A gente tem a honra de ter um escritório que tem várias premiações no meio do caminho. Às vezes o cliente nem sabe, ele só está contratando um site, mas a gente gosta de dizer isso, e é por isso que a gente está mostrando um pouco mais, porque temos alguns concorrentes, graças a Deus, que estão difundindo isso no mercado, que é alguma coisa nova, mas a gente tem um diferencial que é se posicionar como imagem, como arquitetas à frente dessa startup. Então eu acho que esse é o nosso principal diferencial. Agora vamos falar sobre decoração. O que a gente queria mostrar para vocês hoje é que a personalidade de uma casa, ela vai muito além dos móveis que foram escolhidos. Ela está muito na decoração que vai ser colocada. Então, a gente vê isso como profissional, muitos clientes, eles vão até colocou o sofá, colocou o tapete e nunca mais compram nada. Não compram um quadro, não compram uma almofada, não compram um vaso. E, no geral, aquela peça que vai dizer, olha, o estilo é natural, o estilo é contemporâneo, ela está muito ligada com as peças de decoração que a gente usa nos ambientes. A gente vai falar um pouquinho sobre o ambiente natural. A gente trouxe o sofá do escritório, então a gente vai ambientar 2 ambientes usando o mesmo sofá, que é o que a gente quer dizer para vocês. Ele não é um sofá básico, né? Ele não é um sofá, como vou dizer, clean, como muitos dizem, né? É um sofá do nosso escritório. Ele tem um pé diferente, ele tem um design diferente, um tecido diferente, que ele é de seda e azul. Então a gente achou até legal, a gente até pensou em pegar emprestado um sofá neutro, bege, enfim, fosse mais fácil, mas a gente achou legal esse contraponto para vocês entenderem que qualquer peça que vocês tenham pode ser decorada nos estilos que a gente vai falar. A gente vai falar hoje do estilo natural e do estilo contemporâneo, com as peças da Lamouvan. A primeira coisa que tem que ter na hora de escolher a decoração é coerência. Se você escolher uma decoração natural, você tem que se manter natural. Então, o papel de parede, ele não pode ser brilhoso, com glitter ou... Não, ele tem que ser natural. Ele não precisa ser uma palha de verdade, mas ele vai ter que imitar a palha. Né? Os móveis não precisam ser de lâmina de madeira natural, mas tem que ter uma cor de madeira natural. Ele tem que ter uma coerência, tudo que você escolher agora, ele tem que ter essa linha. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o estilo natural, que pelo nome é fácil de entender, ele é natural. Né? São coisas que nós encontramos na natureza. É madeira, é palha, é mármore. Ele mostra muito texturas. Quer falar? Deixa eu falar? O estilo natural, a gente trouxe aqui para vocês, mas o que a gente faz, na verdade, para identificar o cliente, são imagens. Não é que vocês têm que saber que vocês são estilo natural. A gente não parte desse princípio, como a gente já está falando para vocês. A identificação que a gente faz no cliente é visual. A gente manda imagens, um briefing para esse cliente, com imagens, até a gente identificar qual o estilo dele. A gente trouxe o natural e o contemporâneo porque eles são basicamente os que mais saem. Exatamente. Tem muito escandinavo que está saindo agora, mais para mulheres mais jovens. Tem... O que mais que a gente tem feito? Esqueci o nome. Industrial, que é super em alta também. Mas a gente tentou trazer o natural e o contemporâneo, que acho que seriam os mais fáceis para a gente iniciar. Mas a gente, daqui a pouco, nas próximas palestras, vamos entrar um pouquinho mais a fundo nos outros estilos também.
é um queridinho nosso escritório, para quem quiser conhecer, fica à vontade. Ele é extremamente natural, nosso escritório fica aqui, por isso que a gente está convidando vocês no corredor. Não vai ser difícil. Não vai ser difícil. Então a gente coloca as imagens da natureza em quadro, os elementos naturais em pedras, cristais, na palha, no tapete, um tapete de juta, num tecido na parede, num tecido do sofá que remeta mais ao linho, que seja mais natural. Então essa é a ideia. Prioridades. Não, ao meu ver, o quadro é prioridade, tá? O quadro, se você não pendurar um quadro na parede, ela vai ficar vazia. Então, começa no quadro, pensa no tapete e vai indo do maior para o menor. Daqui a pouco vou dar uma opção, se não for quadro, pintura na parede. De repente essa parede podia ter uma textura ou uma cor bem no estilo natural, um bege queimado, um tom amarronzado, enfim, que fosse mais natural também. Para quem não gosta de quadro, de repente. Né? Aqui ficou bem fácil de entender, né? A gente colocou o quadro com a imagem da natureza, são plantas, os tecidos aqui remetem ao linho. A vizinha tem os pés de madeira também. Então a gente tenta pegar todos os elementos que tem os elementos naturais, no caso. Né? Esse daqui é o vaso que a gente escolheu no estilo natural. Ele é como se fosse uma cerâmica desenhada. A gente gosta bastante. As plantas são artificiais, a gente usa muito ainda elas permanentes, né? A gente chama de artificial ou permanente. Essa é bem bonita, tem umas que não dá pra usar, né? Mas essa tá bem bonita, então a gente usa bastante. No nosso escritório a gente tem dos dois tipos, natural e artificial. Às vezes a natural não vai aguentar. Por exemplo, no nosso escritório, a gente não tem luz. Muita parte do escritório não pega a luz. Essa a gente chamou. Hã? Tem um preço ótimo. Essa estamos falando no escritório que nós vamos devolver. A gente vai usar os Aí a gente trouxe a ideia desse cesto usado como vaso. Nem sempre o vaso precisa ser um vaso. A cestaria pode ser usada como vaso. Ela poderia servir para revisteiro, para uma manta, né? Hoje a gente está usando ela como um vaso. Fica bem moderno, diferente, despojado e é prático, porque tem tudo lá na Maluvan, você compra tudo junto. A gente gosta de ser prática. Quando a gente já sai, a gente quer resolver. Já sai, Então a ideia aqui é manter um tema, né? Então se a gente for usar um tema mais industrial, dá uma pesquisada na internet antes, entra no Pinterest. Pinterest é o site para inspirações, assim, vocês procuram pela decoração e depois vocês procuram peças que entre si elas façam sentido. Porque uma das coisas que a gente percebeu logo quando a gente montou a La Decora é que as pessoas, quando iam fazer as coisas sozinhas, elas saíam comprando. Compra um tapete, compra um vaso, compra um não sei o quê, mas não parava para ver se o tapete talvez ia dar certo com a cor da parede, ou se o papel ia dar certo com a cor do sofá. Então a gente brinca que montavam aquele Frankenstein, né? E não dava certo. O que a gente fez? A gente foi ontem pegar essas peças na Maluvan, a gente já conhecia porque é uma loja que a gente já frequenta, mas o que a gente pensou? A gente começou pelos quadros. A gente separou duas cestinhas e foi separando as coisas que faziam sentido pra gente de cada estilo. Então, óbvio, vocês não precisam comprar tudo ao mesmo tempo, mas vocês saberem que vocês têm em casa, de repente tirar foto da textura, foto da cor, fica mais fácil para vocês fazerem as outras compras. Não precisa colocar tudo ao mesmo tempo. A gente gosta, né? Quando fica assim, parece que tá com aquela cara de pronto, decorou. Mas não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Pode fazer no tempo de vocês. Quando a gente sugere, até a gente vai mandar para vocês por e-mail, a gente coloca uma tabela dos itens. E a gente sabe que os clientes nem sempre eles têm disponibilidade para comprar tudo ao mesmo tempo. Então a gente deixa tudo ali certinho para que o cliente vá seguindo aquilo e com certeza ele vai acertar. Porque depois que ele começa a colocar as coisas no lugar, ele vê que tudo se encaixa. Almofada, a gente não precisa entupir o sofá de almofada, por exemplo. A almofada, ela serve, ao meu ver, para duas coisas. Uma é, vou assistir TV, eu deito na minha almofada. A outra é para dar um toquezinho de cor e decoração no sofá. Então, não precisa ser aquele sofá que tem tanta almofada que não tem lugar para sentar. 2, 3 no máximo. Se o seu sofá for muito grande, a gente põe 2 aqui, 2 ali.
Não precisa mais do que isso. Tá. A segunda ideia é a contemporânea. Contemporânea é a mais fácil da gente identificar e a que mais tem objetos de decoração por aí para comprar também, né? E eu acho que assim, no geral, mostras de decoração, o pessoal usa muito esse estilo, tá? Que é o que? O pessoal chama que é um estilo moderno. O que, ironicamente, na nossa profissão a gente não fala moderno, porque moderno é um movimento de 1950. Então, mas é algo que são peças mais modernas. Linhas mais retas, a gente usa muito linho também no contemporâneo, mas eu diria que os tons são diferentes. A gente vai muito mais para o cinza, para os tons mais fortes, mais austeros, mas os tecidos são utilizados também, mesmo tanto o do natural é utilizado no contemporâneo. A natural é a casa de praia, né? As fotos que a gente colocou aqui são de projetos nossos, tá? Então aquela casa interior é um projeto nosso, esse também. Então a gente tem muito nesse estilo natural e também no estilo contemporâneo desses temas. Ela tá nervosa? Acho que é o próprio. Tá nervosa, tá tremendo. A diferença, eu acho que é bem isso que você falou, né? A questão das cores, as linhas retas, a iluminação do contemporâneo, eles usam muita fita de LED. O contemporâneo em si, ele não precisa ter cara de que saiu da natureza para a sua casa. Então, a lâmina da madeira pode ser mais acinzentada, ou eles usam muita laca com brilho. Muito concreto, também está usando bastante no contemporâneo, a gente vê muito bem, porque combina muito com as cores. Até a paleta que vocês separaram aqui, que a Gabi separou. Ela tem os tons terrosos, né? Mas é contemporâneo. Sim, mas olha só, com cimento ali, exatamente. Com a madeira, a gente tem muita madeira também no contemporâneo, então engana-se quem pensa que vê madeira, não, isso é natural. Então tem várias formas da gente trabalhar o contemporâneo. Esse nosso sofá, que ele é mais vintage, ele tem, depois vocês dão uma olhada aqui na lateral, o metal, que é muito utilizado no contemporâneo também, e o pé vintage, então ele tem essa mistura também. Seria uma mistura dos materiais com uma linguagem mais contemporânea, uma linguagem mais moderna. Mais moderna, né? Tipo, é uma releitura dessas linguagens. É a palavra que a gente usa. Bom, mais que a gente não falou aqui. Vamos dar as mostras, é isso. A gente escolheu tons diferentes aqui, até para ser um pouco mais ousada a decoração, tá? Então a gente vai colocar nos tons terrosos, que é o que a gente escolheu, mais alaranjados, com o azul, para vocês verem que é fácil. Os clientes que a gente atende, eles têm um pouco de medo de errar no tom. E a gente quer mostrar para vocês que é possível fazer tons diferentes e vai ficar muito bacana também. É engraçado, como é que você vai procurar por uma paleta de cores, né? Olha como essas cores são contrastantes uma com a outra. Mas se vocês pararem para pensar, isso aqui é um pôr do sol na praia. Tá? É muito simples. São as cores, por mais contrastantes que elas sejam, se elas tiverem uma mesma cena da natureza, vai dar certo. Eu vi isso esses dias, eu achei isso tão interessante. Aqui, por sinal, aqui a gente não precisa ver, né? Não. Sacanagem, sacanagem. Não vamos ver. Então já vamos deixar ele aí. Então a gente escolheu um quadro mais minimalista para contrastar. Incrivelmente, olha só, acho que a Gabi não tinha percebido. Sim. A gente escolheu uma peça da natureza, uma pedra, que tem a ver com a decoração anterior, mas extremamente contemporânea nessa leitura que a gente fez aqui. O que você falou, né? Os materiais. A gente vai fazer um contraponto com duas mesinhas. Essas mesinhas são em trio, mas a gente vai usar só duas. Trouxemos só duas. Cadê o vasinho? Aqui. Então a gente está usando a mesma planta com um vaso diferente, já vai ficar totalmente diferente na decoração.
Isso. Outro ambiente, mesmo Completamente sofá, diferente. mesmo fundo, outro A ambiente. mesma quantidade de itens e os mesmos itens. Só mudamos cores, texturas, tamanhos e, na verdade, o design da peça. Né? A gente continua usando mesinha para apoio, uma luminária, a planta, o vaso, as almofadas e os quadros. Então é justamente aqui a gente consegue sentir, que eu falei no começo, né? A coerência, as coisas entre si, elas conversam, tá? A gente tem uma peça com couro, olha que engraçado de novo, né? São produtos naturais. Essa aqui imita um mármore, tem um corinho, mas ela é uma leitura mais contemporânea. Então, como é que eu vou saber o que é mais natural e o que é mais contemporâneo se tudo é... Eu acho que se você se basear mais naquela casa de praia, a casa da cidade, você vai entender perfeitamente. A casa da Gabi é mais natural, é aquela. A minha é mais assim. Né? Eu gosto mais da natural. Eu adoro natural também, mas eu acho muito bonito assim. Não sei, acho sofisticado, né? Fica diferente. A gente trouxe exatamente as mesmas coisas justamente para dizer, então, o que nós trouxemos? 2 quadros, um vaso, mesinha lateral, uma luminária e um vasinho com uma planta. Além disso, a gente trouxe esse livro lá do escritório, tá? Que é outra coisa que a gente gosta de falar muito, que livro, ele é decoração. O livro é aquela coisa assim, eu recebi uma visita, aí você vai botar a visita no sofá e vai falar assim, só um minutinho, terminei de me arrumar. E aí tem um livrinho lá sobre os 100 vinhos que a pessoa precisa conhecer na vida dela. Só vai sentar, vai dar aquela olhadinha. Ao invés de ser a revista de fofoca de 92, é um livro que não cai, né? Não necessariamente a gente usa sempre livros. A gente tem opções de livros caixa, que é uma caixinha que parece um livro, que daqui a pouco você tem uma prateleira ali, achou que o teu objeto tá baixinho, quer dar uma subidinha ali, coloca o livrinho. Serve para colocar controle remoto, que é uma beleza. É verdade. Esconde. Qual que é a quantidade de itens que vocês acham que é necessário? Porque eu percebo que às vezes as pessoas se perdem na quantidade, sabe? Vocês acham que o menos é mais? Com certeza. Com certeza. Assim, se você quer que a sua casa pareça com uma loja, você pode encher de coisa, mas não é isso que a gente quer. Então, assim, tem uma mesinha, eu não preciso preencher todo o espaço da mesa com objetos. Ou um erro que o pessoal costuma cometer muito eu tenho uma prateleira, e fora assim na parede. As pessoas acham que por ter uma prateleira, essa prateleira precisa ter objeto a cada 30 centímetros. 1, 2, 3. Não, é sempre o balanço, né? Então, Já se usou muito assim, né, eu acho. Há um tempo atrás. A gente comprava, as pessoas compravam objetos que não tinham nada a ver com elas, simplesmente para decorar um estante, ou uma prateleira, ou uma mesinha. A gente hoje tem muito, a gente pensa e preza muito pela consciência de consumo. A gente acha maravilhoso decorar, mas a gente sabe que a pessoa precisa gostar do que ela vai ter em casa e comprar objetos que façam sentido para ela, para casa, para a família, enfim. E não entulhar de objetos que não tem nada a ver. Às vezes a pessoa tem um objeto em casa que não tem nada a ver com ela, que ela nem sabe o que significa. Então a gente acha que é legal morar e depois comprar os objetos, para sentir o que você precisa, o que é necessário, onde faz falta um objeto para você. Porque tem cliente que quer comprar tudo antes e aí a gente acha que não vale a pena. Às vezes, quando vocês chegarem em casa, derem uma olhada em algum lugar que está incomodando, às vezes é justamente o fato de ter muita coisa ali. Quando você começa a rapelar, né? Vai tirando. E o que é o equilíbrio? Então, o equilíbrio diz o seguinte: eu tenho um pouquinho aqui, eu não posso deixar isso aqui vazio também. Então, vamos dar uma balançada, né? A gente usa muito questão de duplas e trios. É muito mais interessante você colocar, tipo, 2 vasinhos aqui e um vasinho ali perdidinho, né? Ou então um triozinho com tamanhos diferentes. Isso também faz muito sentido para decoração. Mas você vê aqui, realmente,
por ser pequena, não tem espaço. Quem sabe nessa situação, até a terceira mesinha, ficaria sem nada. Podia ser, né? Isso é uma coisa Você pra... ganha como um apoio, porque a mesa é um suporte também, né? Um apoio para um livro, para alguma coisa ali que você esteja naquele momento, para um copo. Então essa é a ideia também do móvel funcional e não só decorativo, né? A gente entulhar tudo de forma que você não consiga utilizar aquilo para nada. Então a ideia é que tenha a função também do objeto. Menos é mais é uma frase que a gente acha tão clichê quanto tempo é dinheiro, mas ela acaba sendo verdade, né? Ela é menos, não precisa mesmo. A gente tem agora no Netflix tanto documentário que fala justamente sobre viver com menos, porque quando você tem menos coisas, você tem mais tempo. Então vamos colocar isso na decoração. Se eu fizer uma prateleira entupida de coisa, eu preciso tirar todas as coisas da prateleira, limpar a prateleira, limpar um item a item e recolocar. Se eu tivesse dois, era literalmente mais tempo. Menos coisas, mais tempo. Tenho uma dúvida. Quando vocês trabalham com vários tons de madeira no ambiente solo, né? Por exemplo, o laminado é um piso de madeira mais claro. Quando vocês vão colocar algum objeto que tenha madeira também, vocês apostam mais no contraste ou no tom sobre tom? Pra mim isso não é um problema. Pra Gabriela é um problema absurdo. Eu sou a dona chata, tá? Ela quer combinar tudo. Eu acho o seguinte, não tem problema. Ali, ó, tão rindo da minha cara. É verdade. Ai, Jesus, não. Pra mim a coisa tem que ficar harmônica. Não, eu acho o seguinte, existem tons de madeira, tá? Então, por exemplo, se você olhar, tem umas madeiras que são super cinzas. E tem madeiras que são super vermelhas e algumas são amarelas. Você pode usar madeira escura com madeira clara, sim, desde que o tom do fundo dela seja o mesmo. Então, se eu usar uma madeira acinzentada e eu for colocar uma madeira vermelha, isso não vai dar certo. Isso vai ficar... É como eu vejo, mas ela tem essa parte mais detalhista. Porque pra mim é o harmônico. O cinza vai combinar com os tons de cinza de madeira. E a madeira avermelhada com os tons avermelhados, o amarelo com o tom amarelado. Então é uma questão de harmonia, porque geralmente se você pegar uma casa pronta, um apartamento pronto, já vem com piso de madeira, um escritório, alguma coisa assim. E aí você vai fazer o contraponto com as outras madeiras. Não me incomoda. Ela é a chata de ficar colocando um a um aí do lado. Eu gosto disso aqui, tá? Eu gosto de carregar a amostrinha da madeira comigo. Gente, não enlouqueça. Não enlouqueça. Se vocês começarem a ver isso aqui, a gente só usa as mesmas, porque aí já fica mais prático também. A gente já sabe mas que na dá certo. verdade eu quero mostrar, deixa eu pesquisar. Ó, isso aqui, ó, são Já madeiras sabe diferentes, como mas elas funciona. combinam, tá? Elas têm basicamente a mesma tonalidade, né? O mesmo fundo. Já na marcenaria... Fica com uma escura. Pois é. Já na marcenaria, a gente não usa mais... Essa dá certo. Essa dá certo também? Opa! A gente não usa mais misturar duas madeiras. Eu lembro que quando eu me formei, a gente fazia um móvel e misturava duas texturas de madeira. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente vai usar uma textura de madeira E uma neutra. liso, né, gente? Não sei. Cadê o titânio? Titânio. Isso aqui alguém segura. Alguém me segura, porque isso aqui ó, é Isso minha aí é a casa. da Gá. É que a gente mistura um liso, mas não era isso que eu queria mostrar, não. Queria usar tipo um eco. Isso aqui me incomoda. Deixa eu ver. Ah, isso incomoda. Esse incomoda a Luciana me incomoda? Um pouquinho, tá. Se estiver longe um do outro, não me incomoda. Tipo, isso aqui no piso, isso aqui lá, não me incomoda. É que algumas coisas vão acontecer muito, por exemplo, um painel, né? Aqui temos esse painel mais escuro. Se fosse um piso laminado, ele ia encostar no painel eventualmente. Então, é uma coisa que... E até porque, assim, até eu sendo chata do jeito que eu sou, eu tenho a consciência de que, por exemplo, fiz os móveis de marcenaria da minha casa na cor titânio aqui, que eu gosto, Itapuã.
Na hora de comprar cadeira, não tem a lâmina da marcenaria para cadeira. Se tivesse, eu ia adorar. Esses dias eu estava falando isso no escritório com as meninas. Vai, podia, né? Daí a gente já colocava aquela lâmina do armário na cadeira, na mesa. Não existe. Então nunca vai ser a mesma. Só tem que cuidar para que elas conversem. No escritório a gente tem vários tons, talvez ela nunca tinha percebido. Eu tenho percebido. Percebi, 4 tons não, diferentes. tem. O tom do piso A combina gente com usa o tom muito nosso. esses tons para fazer um contraponto também de MDF. Então, quando a gente coloca muitas madeiras, a gente usa muito os tons de fende, ou de bege, ou de cinza, para fazer essa composição dos móveis. Né, André? Isso aqui é a nossa cara. Mais alguma pergunta? As famílias antigas de origem alemã que têm objetos fábricos, móveis, minha avó, bisavó, trisavô, tataravô. Vocês pensam como dá para incluir isso de uma maneira harmônica? A gente sempre inclui, porque é a casa da pessoa. É a vida, É a vida da pessoa, é a história da pessoa. Por mais que a gente não goste de alguma coisa, a gente tem que deixar o cliente livre para escolher. Às vezes incomoda, né? Mas é o que a gente sempre fala, é o que a gente ensina para as meninas que trabalham com a gente também. Depois que a gente sai da casa do cliente, ele dá uma ajeitadinha, ele deixa um pouquinho mais com a cara dele e é ele que vai morar ali. Para nós, a gente vai até certo ponto. A partir daquele, e a gente vai até certo ponto, fazendo com que ele também entenda e valorize o que a gente está fazendo esse trabalho, porque às vezes ele carrega uma coisa que não faz também sentido para ele. Então a gente faz com que ele entenda se isso faz sentido ou não, para ele desapegar ou não. Quando ele não desapega do que ele não desapega, a gente tenta incluir. Mesmo na consultoria, o cliente manda para a gente uma foto do que ele tem, que ele quer manter, a medida, a foto, o que é a história, e a gente tenta arrumar um espaço especial. Às vezes a gente pinta, faz alguma coisa diferente para deixar ele mais contemporâneo. Então a gente tenta sempre valorizar. E as obras de arte são o máximo, né? A gente já fez composições de obra de arte, enfim, a gente sempre tenta valorizar. Na minha opinião, eu acho que essas peças, elas além de terem história, ela tem muita personalidade. Eu vejo a casa da minha mãe. A casa da minha mãe é assim, eu estive lá esse fim de semana e eu estava mostrando justamente isso. O que nós temos na casa da minha mãe? Tem um baú forrado com couro de crocodilo, que era o baú que o meu avô levava as roupas para o internato. Nós temos um lustre de cristal e bronze, que era da sala de jogos do meu bisavô. Nós temos uma cristaleira de Art Nouveau que a minha bisavó comprou usada. Tá lá. Tem quadros que a minha avó pintou. Então, assim, a gente conseguiu juntar tudo isso e deixar a casa ainda com o jeito da minha mãe, com a cara dela e com aquelas peças que para ela são tão importantes. E assim, eu tenho certeza que elas vão se manter na família ainda por muitos anos, porque é a história da família, né? A gente tem olha, então esse lustre ficava numa sala que tinha um monte de vidro, que o pessoal sentava e jogava baralho. Como se desfazer de uma peça dessa, né? É um valor sentimental até, né? Não tem como você mensurar. Sim, inclusive dá mais personalidade no ambiente. Com certeza. A história do ambiente ela é importante também. A gente não precisa zerar o ambiente, não precisa mesmo. Assim, na minha casa, por exemplo, eu tenho portas-retratos que ao invés de ter fotos, eu coloco bilhete de show, de museu, que é o que é importante para mim, né? Isso aí, gente. Uma pergunta. Eu moro num apartamento que o piso é cimento queimado e o teto é concreto. Necessariamente eu tenho que ir para um estilo industrial ou eu posso O estilo misturar? natural usa concreto pra caramba. O contemporâneo usa concreto. Você vê. O feminino tem um estilo que ele é mais feminino. Quase que a gente fez esse estilo aqui também. Mas a gente achava que não ia dar tempo. Que tem umas peças bem legais lá que a gente Na fez uma verdade, curadoria e teria ficado bem bacana também.
Na verdade, você não precisa deixar que o concreto, então agora tem que ter cano aqui, porque não. É muito frio, né? O industrial, tem muita gente que gosta, mas ele é muito frio, pra casa principalmente, né? E aí o Mas sofá é cinza, o sofá é cinza, então ficou tudo cinza. Não, a gente tem uma cliente que tem uma casa, que o piso é cimento, que o teto também, Mas ela é contemporânea, super contemporânea. Trazer madeira vai dar super certo, porque vai trazer um aconchego. Se você colocar muito ferro, espelho, estruturas pretas, enfim, isso deixa muito mais pesado do que se você colocar muitos tons de madeira e deixar ele um pouquinho mais aconchegante. Mas a base é muito boa, então é fácil. É bem fácil. Se você colocar, vai dar certo.